questão de honra. É um nome que, depois de algum tempo, veio para ilustrar, para tentar traduzir o que a gente vai falar quando a gente usa os 10 mandamentos, os famosos 10 mandamentos, os 10 mandamentos que Moisés recebe para depois comunicar ao povo de Israel, ao povo de Deus. Quando eu era bem pequeno, tinha um filme famoso, de mais de 3 horas de duração, que chamava-se Os 10 Mandamentos, do Cecil B. DeMille, um cara que fez uns filmes assim épicos, o mesmo diretor do Ben-Hur. E o filme fala de muita coisa, inclusive dos 10 mandamentos. Na cena dos 10 mandamentos, na época era uma coisa muito impressionante, o efeito cinematográfico. A mão de Deus vinha como um fogo e lançava sobre uma pedra e começava a escrever. Moisés ficava impressionado com o que estava acontecendo, a maneira como Deus ia mostrando aquilo. Há alguns meses atrás, a televisão também mostrou em forma de novela, os 10 mandamentos, também contando toda aquela história, tentando capturar aquela ideia cultural daquele tempo. E quando a gente decide que vai tratar desse tema dos 10 mandamentos, eu confesso que, como eu falei na semana passada, que eu me vejo um pouco num beco sem saída, vamos chamar assim, um pouco num dilema, porque eu acho que é a primeira vez que a gente trata desse assunto depois de anos e anos aqui nessa igreja. A razão porque a gente não tratava muito antes é porque a minha mentalidade, que eu acho que é muito parecida com a sua, é que se nós somos um povo da nova aliança, do Novo Testamento, nós também lemos, estudamos e cremos no Antigo Testamento, mas não como base doutrinária para a nossa vida. E os 10 mandamentos parecem ser muito doutrinários. Então nós aprendemos, e você vai descobrir que o apóstolo Paulo, ele não rejeita e nem despreza os 10 mandamentos, mas ele fala muito pouco sobre eles e chega a chamar os 10 mandamentos, o apóstolo Paulo, que se tornou um dos autores, para nós, mais importantes, que Deus usa na sua palavra para transmitir princípios que são eternos para nós. Ele chama, e nós concordamos com ele, porque está na Bíblia, é testamento, é palavra de Deus para nós, que aqueles 10 mandamentos são chamados ministério da morte. Estranha essa expressão, mas tem uma razão para ser, e se você estudar, você vai descobrir que quando a lei é dada, muita coisa acontece ali para fazer você pensar que o que aquela lei significa no final das contas não é o plano final de Deus. E você vai perceber que, à medida que o tempo passou, nunca houve sequer uma pessoa que conseguisse cumprir aquela lei. Então, por que a gente vai tratar realmente de um assunto que aparentemente não é possível de ser praticado na sua inteireza? Por que a gente vai falar de princípios que aparentemente, por causa da nova aliança, foram deixados para trás? E sim, eu queria lembrar você, e durante a nossa mensagem isso vai ficar muito nítido, que o fim da lei é Cristo. Verdadeiramente Cristo veio e inaugurou um novo tempo na nossa vida, e nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. E esse é o motivo de maior alegria do povo cristão. Nós nunca poderíamos ser aceitos por Deus com base na lei, mas nós só fomos aceitos por Ele, por esse imenso amor, por causa da sua graça maravilhosa, e porque você creu em Jesus, para ser aquele que te substituiu, para pagar o preço pelo pecado. E isso é o principal. E a pergunta continua, então para que a gente vai falar dos 10 mandamentos? Porque existe algo escondido nos 10 mandamentos que revela algo muito importante sobre o relacionamento com Deus, e o relacionamento entre o amor de Deus e aquilo que Ele nos manda fazer. Então a gente começou a falar na semana passada sobre isso. A gente fez uma pequena introdução falando sobre que a maneira como Deus nos apresenta os 10 mandamentos, antes de começar a falar o que Ele exige de nós, Ele quer que nós saibamos que nós já temos com Ele uma ligação muito profunda. E à medida que a gente caminhar, eu quero reforçar isso para você. Na semana passada eu comecei fazendo essa pergunta importante, que é: por que não apenas o cristianismo, mas por que a maioria das religiões, passei para mim, Marcelo, primeiro que não foi, por que a maioria das religiões enxerga Deus
As religiões que entendem que há um Deus, por que que elas enxergam Deus pela perspectiva da lei? Por que que a maioria das religiões vão entender da seguinte maneira: Deus é um Deus muito grande e Ele é muito bom. Eu não sou nada disso, não sou nem grande nem bom. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu imagino que Deus espera que eu faça uma série de correções na minha vida, que eu comece a ajustar as coisas da minha vida, em outras palavras, que eu mude bastante, que eu pare de fazer o que é errado e comece a fazer o que é certo, e não pare mais de fazer o que é certo, para finalmente entrar no que Deus quer de mim, para realmente estar sendo posicionado no que Ele quer de mim. A gente colocou da seguinte maneira: por que que nós acreditamos que para sermos aceitos por Deus, nós temos que nos comportar muito bem? Pastor André, mas não é isso, não é verdade? Para nós sermos aceitos por Deus, será que nós precisamos nos comportar bem? A resposta está na própria palavra de Deus. Diz que Ele nos salvou, Ele nos livrou, Ele nos resgatou, não quando nós estávamos fazendo o que era certo, não quando nós estávamos nos comportando muito bem, mas a Bíblia diz que Ele nos amou e nos salvou quando nós ainda éramos pecadores. Então, para você ser aceito por Deus, isso não tem nada a ver com o seu merecimento, não tem nada a ver com você ter feito alguma coisa para garantir que Ele aceite você. Tem a ver com a sua fé em que Cristo fez essa parte, que Ele, por causa do seu grande amor, nos tornou aceitáveis a Deus. Graças a Deus por isso. Mas com isso a gente não está tirando a importância das boas obras, de que sim, já que você foi salvo, já que você faz parte da família de Deus, já que agora você é dele, eu, você e todo mundo esperamos, temos uma expectativa de que essa salvação, de que essa graça afete a nossa maneira de viver, mude de alguma maneira a forma como nós temos vivido, a forma como nós falamos, a forma como nós pensamos. E sim, esse é o projeto. No final das contas você vai ver, se você ler qualquer uma das epístolas de Paulo, você vai ver que ele trata dos dois assuntos, mas ele começa falando de que não foi porque você mereceu, mas foi porque Ele te amou que você foi salvo. E logo em seguida, logo depois que isso fica bem estabelecido, é como se ele perguntasse: você entendeu? Está bem claro para você que não é pelo que você faz, mas é pela graça de Deus? E se você pudesse, você responder: entendi, Paulo, eu entendi que é isso. Aí ele começa a falar: então agora que você entendeu, do mesmo jeito que você foi perdoado, perdoe. Do mesmo jeito que você tem sido amado, ame. Do mesmo jeito que você recebeu tanta virtude de Deus, seja alguém que revela virtude. Não minta mais, não roube mais, não faça isso, não faça aquilo, não para ser agora aceito por Deus, mas porque você já foi aceito por Deus. Quantos podem dizer um amém? Então, essa pergunta permanece: por que então que a maioria das religiões continua enxergando que Deus, Ele é um Deus que está ocupado o tempo todo olhando para nós e observando se estamos guardando os seus mandamentos? Deus só vai me aceitar se eu me comportar propriamente. Eu lido com pessoas na igreja, lido com pessoas no mundo, e não é tão diferente. No mundo é mais. Graças a Deus, na igreja muita gente tem renovado a sua mente, mas ainda assim a igreja continua um pouco contaminada com essa mentalidade. E vez por outra as pessoas vão se perguntar: será que eu mereço alguma coisa de Deus? E a resposta sempre vai ser: não. Sozinho não, em Cristo você se tornou merecedor de tudo que Ele é e tudo que Ele tem. Guarda isso. A resposta não é apenas não, você se torna merecedor sim, de tudo que Deus fez por você em Cristo Jesus. Fala para quem está perto de você: você é merecedor em Cristo. Por outro lado, fala assim: você é digno em Cristo. Mas se alguém perguntar para você, se alguém colocar um microfone na sua frente, me diz aí, por que nós temos essa mentalidade? Por que é importante agradar a Deus? Muitos de nós vamos voltar lá nos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos são o primeiro registro de Deus estabelecendo algumas regras com um povo. É o primeiro registro de Deus estabelecendo alguns princípios que Ele quer que aquele povo viva por eles. Então aquelas regras vão estabelecer o bom andamento de um relacionamento. Por que a gente precisa de regras para qualquer coisa?
para não passar do limite com a outra pessoa, para ter um relacionamento saudável, seja com Deus, seja consigo, seja com os outros. Nós temos que estabelecer alguns limites. E a gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada. Então a gente colocou da seguinte maneira: os 10 mandamentos, a gente colocou, todo mundo sabe onde é que fica os 10 mandamentos? Onde é que fica? Na Bíblia? Que igreja boa, gente. Êxodo 20, os 10 mandamentos não eram e não são uma condição para um relacionamento com Deus, mas são uma confirmação de um relacionamento que já existia, que era pré-existente. Primeiro Deus te convida a um relacionamento, depois Ele começa a pedir algo de mim e de você, no sentido de ajudar você, não para benefício dele, mas para seu benefício. Você vai perceber que os 10 mandamentos estão sendo usados por nós aqui como apenas uma ilustração, como um exemplo dessa natureza de Deus, de que antes de Ele começar a dizer para você: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás ou qualquer outra coisa, Ele estabelece primeiro um relacionamento. Deus está dizendo para mim e para você que sim, relacionamento vem antes das regras. Como a gente falou, né, no domingo passado, antes de Deus estabelecer o que Ele quer de Israel, Ele liberta Israel. Se você está aqui pensando: será que eu posso ser aceito por Deus com a vida que eu tenho, com a vida que eu levo, com a vida que eu tenho levado? Eu tenho uma boa notícia para você: Deus não começa a pedir algo de um povo para depois descobrir se vai ou não vai libertá-lo. Primeira coisa que Deus faz, Ele liberta esse povo de uma maneira poderosa, assim como Ele fez comigo e com você. Quantos sabem que Ele te libertou do império das trevas? Você merecia? Não. Você fez alguma coisa para conquistar isso? Não. Mas você fez algo muito semelhante ao que Israel fez lá atrás. Antes de Deus começar a falar qualquer um daqueles 10 mandamentos, Ele dá um mandamento ao seu povo, não no Sinai, mas no Egito, e Ele fala assim: eu quero que vocês tenham um grande jantar. Que mandamento fantástico, eu gosto desse mandamento. E vocês vão matar alguns, e era qualquer jantar, não, era um super churrasco, né? Era para matar vários cordeiros, cada um por família, não sei quantos foram, mas foram muitos, para trazer ali um significado. E os judeus nunca tinham feito isso antes. Para eles aquilo era uma novidade. Matar um cordeiro não era novidade, eles faziam. Mas Deus pede algo diferente. Ele quer que ele pegue aquele sangue do animal, em algum momento, talvez depois da morte ou depois que eles comessem, não sei, pegasse o sangue e passasse nas vergas das portas. E se eles fizessem isso, essa seria a indicação, essa seria a evidência de que eles dizem assim: eu confio no Senhor. Fazer isso significaria que eles estão colocando a sua confiança num Deus que poderia realmente libertá-los. E foi a única coisa que Deus exigiu desse povo antes de ter realmente que eles entrassem, antes que eles começassem a participar. Ele pediu apenas isso: vocês só precisam confiar em mim. Quantos lembram do dia que você entregou a sua vida a Jesus? Será que não é exatamente isso? Você não precisou sequer colocar um alfinete no dedo, quanto mais um cravo na sua mão. Você não precisou fazer qualquer sacrifício. Em nenhum momento, né, a igreja pediu: olha, antes para você ser salvo, a gente precisa de um favor seu, dê 2 voltas no quarteirão da igreja, aí a gente vai entender que você realmente tem um compromisso. Não. A única coisa que Deus pediu é: confie em mim, que o cordeiro que foi morto há 2000 anos atrás é suficiente para trazer salvação à sua vida hoje. E a partir daí você começou um relacionamento com Ele. Assim, a palavra nos mostra que também Deus fez com o seu povo. Ele estabelece as regras somente para aqueles que já estão no relacionamento com Ele, para aqueles que já fazem parte da sua família. Você não tem que cumprir as regras para ver se vai ter relacionamento ou não, para ver se vai entrar na família ou não. Lembra do exemplo que eu dei do cachorro semana passada? Né? Você tem um cachorro, você tem a sua casa, você tem uma cerca. Por que você põe uma cerca? Para dizer para o cachorro que quem manda é você? Não, para proteger o cachorro. E aquele cachorro seu, aquele seu animalzinho de estimação, o gato do seu apartamento, da sua casa, se ele fugir, ele não vira gato de outra pessoa, ele continua sendo seu. Mas nós estabelecemos limites. O melhor exemplo ainda é dos nossos filhos. Você já pensou se eu chego para você hoje e falo: olha, eu queria dizer para você que eu tenho algumas regras aqui para você
dar aos seus filhos. Se você dissesse para mim, André, eu tenho aqui algumas regras que eu queria colocar sobre o Davi e a Rebeca, seus filhos, eu ia falar com um sorriso no rosto: cuida da tua vida, meu irmão, né? Porque não são seus filhos, são meus. Sendo meus filhos, quem estabelece as regras sou eu. Alguém diz amém? Né? Obviamente, nós entendemos isso no contexto familiar. Eu não estabeleci regras sobre os meus filhos antes deles nascerem. Foi depois que eles nasceram e entraram e fizeram parte da família e cresceram para entender que eu comecei a estabelecer com eles: olha, vocês fazem parte, vocês estão dentro. Essas regras que vão ser colocadas agora não são para determinar se vocês vão continuar sendo filhos ou não. Quem se entende, diga amém. Mas é para proteger vocês, é para trazer benefícios a vocês, é para revelar a vocês, é para confirmar que o relacionamento já existe. Que dia maravilhoso é quando nós entendemos isso, que o nosso Deus é um Deus assim. Deus não chega no dia da Páscoa, primeira Páscoa de Israel, e começa a falar: olha, eu tenho planos aí, mas vocês têm que seguir umas regras. Não, o que acontece no Sinai acontece 3 meses depois daquela primeira Páscoa. E o relacionamento começa não a partir das regras, mas daquela disposição que o povo teve em confiar em Deus. Primeira coisa que Deus diz para Moisés falar ao povo é isso: coloca o sangue nas portas. E esse gesto revela: nós confiamos no Senhor, mesmo sem entender completamente. Você acha que aqueles israelitas todos entenderam o que estavam fazendo? Pegando o sangue e botando nas portas? Imagina as crianças olhando para aquilo e falando: que doideira é essa? Que é isso? Por que está pintando a porta de vermelho? Que é isso? Sangue? Que é isso? Era o último dia deles no Egito. E a partir de então, todo ano, eles não precisavam mais, né, colocar sangue nas portas, mas eles tinham sempre uma lembrança daquele dia. E os pais e os filhos e os netos e os bisnetos e as próximas gerações todas iriam guardar: um dia Deus nos libertou. Nós não temos a menor dúvida de que foi Ele que fez. Amém, queridos? Hoje eu queria falar para você sobre os 2 primeiros mandamentos que estão lá em Êxodo capítulo 20. Você pode abrir lá a sua Bíblia? Se bem que você sabe de cor, né? Todo mundo sabe os 10 mandamentos, principalmente os 2 primeiros. Quais são os 2 primeiros? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Se eu perguntar para você qual mandamento você conhece 3 dos 10. Quer ver? Olha para mim, não olha para a sua Bíblia agora aqui, não. Quantos seriam capazes de falar os 10? Mas eles são importantes, não são? Algumas pessoas acreditam que a gente precisa viver por eles, mas nem sabe onde estão. Você conhece quantos? 3? 4? Quem conhece 4 mandamentos? 5? Quais são? Não matarás. Eu tenho certeza que todo mundo conhece 3. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não precisarás. Esse eu também. Se todos eles rimassem, ia ser bom demais, né? Não cobiçarás. Eu acho que muitos sabem: não dirás falso testemunho. Olha, ajudei você agora. Não terás outro Deus. Essa parte você sabe que ele aprendeu semana passada, eu sei disso. Mas o segundo, você sabe? O terceiro, eu duvido que alguém lembre. Você está lendo. Se você procurar entrevistar as pessoas, a maioria não vai saber. Mas você sabe que esses 2 primeiros mandamentos, possivelmente, são os 2 mais importantes dos 10. E os 8 que vêm depois, estão totalmente alicerçados nesses 2 primeiros. E queridos, esses 2 primeiros mandamentos que a gente vai estudar hoje, nos colocam numa posição de tomar a decisão mais importante da sua vida, depois que você aceitou Jesus. Aceitar Jesus, recebê-lo na sua vida, é a decisão mais importante. A segunda mais importante talvez seja essa: entender e se posicionar para decidir isso. Sem obedecer os 2 primeiros mandamentos, os seguintes não fazem muito sentido. E eles vão se aplicar de alguma maneira a mim e a você, crentes da nova aliança. E eu tenho para mim que a razão porque a maioria das pessoas enxergam Deus sob essa perspectiva da lei, dele ser um Deus de lei e um Deus legalista, é porque essas pessoas sequer entenderam os 2 primeiros mandamentos.
Porque quando entendem, começam a repensar sobre como eles enxergam Deus. Então vamos lá, vamos ler Êxodo, o capítulo 20, versículos de 1 a 3, diz assim: e Deus falou todas essas palavras. Deus está falando com Moisés. Deus está no Monte Sinai junto com Moisés, preparando ele para o que o povo precisa saber. E ele começa dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus. O que imediatamente provoca aquela questão que eu falei para você. Esse povo poderia dizer: mas quando foi que o Senhor se tornou nosso? Porque tu és o Deus. Nós reconhecemos que tu és grande, que tu és forte, com certeza você é o Criador de todo o universo. Mas onde foi que começou esse relacionamento? Por que o Senhor está dizendo que o Senhor é nosso? Como é que a gente pode te chamar de meu? Meu Deus, como é que isso pode ter acontecido? A gente não fez nada, a gente não sabia nem o que tinha que fazer, a gente não tomou nenhuma decisão. Ao que Deus diria: sim, foi exatamente isso que eu fiz, eu resgatei vocês, sem que vocês precisassem fazer nada, simplesmente porque eu resolvi amar vocês. E por causa da decisão de vocês confiarem em mim, ali a gente selou esse relacionamento, essa ligação. Sim, eu sou o Deus de vocês, nós já estamos juntos, vocês já estão dentro, vocês já são minha família, aleluia. Então Deus fala isso para Moisés, e acho que é uma das primeiras vezes que talvez Moisés ouve isso. Anteriormente Moisés tinha ouvido alguma coisa do tipo: eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então eles entendiam que Israel, historicamente, tiveram um Deus um tempo, mas esse Deus aparentemente sumiu, ou ficou em silêncio durante todo esse tempo. Mas ele quebrou o silêncio nesse momento e disse: não, eu sou o Deus de vocês, o Senhor teu Deus. E ele traz Moisés para um flashback muito importante. No momento que eles saem do Egito, ele lembra: fui eu que tirei vocês de lá, Deus que tirou do Egito, da terra da escravidão. Assim como a gente pode dizer que ele é o Deus também que nos tirou da terra da escravidão, do reino das trevas, desse mundo que nos escravizava. Em versículo 3 ele começa então a dar o primeiro mandamento, a gente falou dele semana passada: não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento. O que faria talvez Moisés pensar: nunca a gente vai fazer isso, nunca vamos ter outro Deus. Mas eu queria hoje levar você para o aspecto cultural do que estava acontecendo. Tudo que Israel conhecia durante anos e anos e anos e anos e anos e anos era escravidão no Egito. E no Egito, como na maior parte do mundo, acontecia uma coisa muito diferente do que Deus está pedindo. O que está acontecendo aqui, a gente não consegue entender, porque hoje praticamente a maior parte do planeta entende que há um Deus só, e alguns acreditam muito nisso. Mas naquele tempo era o inverso. A maioria das civilizações e culturas, inclusive a maior do mundo, que era o Egito, entendia que não existia esse negócio de um Deus só. Sempre existiram e sempre vão existir para eles vários deuses. E Israel estava acostumado com isso, com muitos deuses. Um Deus para cada situação diferente. Um Deus que cuidava de partes diferentes da minha vida, e se eu precisar de alguma solução para aquela parte, eu vou àquele Deus específico. Eles estavam acostumados com isso, mesmo que não necessariamente eles cultuassem, era o que eles entendiam. E não me venha dizer que eles conseguiram manter tão firmes as convicções dele durante 400 anos, onde o Deus deles, que era dito o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aparentemente não está mais no cenário. Muito facilmente, aquele povo já tinha perdido bastante daquela identidade, e começaram a compreender que os seus senhores egípcios tinham seus deuses também. Era o que eles entendiam. Agora eles estavam sendo apresentados a uma dinâmica completamente nova. Mas naquele tempo, e ouça, por milhares de anos depois, a maior parte do mundo estava e esteve acostumada com muitos deuses. Historicamente, o que a gente está falando parece que é inacreditável. O que Deus está apresentando é algo muito estranho, muito novo, que uma nação inteira escolhesse que vai ter um Deus só. Nós vamos ter só um Deus. Ninguém fazia isso. 1400 anos depois disso aqui, os romanos, no Império Romano, tinham vários deuses. 700 anos depois da queda de Roma, grande parte do mundo também continuava tendo muitos deuses.
Até hoje existem uma grande parte do planeta que acredita que existem muitos deuses. Mas aqui nesse episódio, centenas e centenas de anos antes de tudo isso, o povo está sendo ordenado, está sendo chamado, está sendo convidado a se renderem a um só Deus. Deus está dizendo: eu quero ser o único na vida de vocês. Eu quero ser o único na vida de vocês. Ao invés de vocês terem vários deuses para múltiplas circunstâncias, para várias questões diferentes, eu quero que vocês confiem em mim para, você está pronto para isso? Todas as coisas, todas elas. Se você tiver questões da sua colheita, eu quero que vocês venham a mim. Se vocês tiverem problemas com guerras, eu quero que vocês venham a mim. Se você tiver problemas com doenças, eu quero que vocês venham a mim. Se a economia está indo para o buraco, eu quero que vocês venham a mim. Se o problema é esse, aquele problema é medo, eu quero que vocês venham a mim. Se a sua filha ficou doente, eu quero que vocês venham a mim. Se está tendo problema em casa, eu quero que vocês venham a mim. Qualquer que seja a situação, não busquem qualquer outro, busquem somente a mim. Eu não quero que vocês busquem qualquer outros deuses para qualquer outra questão da sua vida. Deus está ensinando algo que para eles é muito novo. Ele diz: eu quero ser o seu único Deus, porque, adivinha só, eu sou o único Deus. Não há outro. Eu sou o único Deus vivo. Embora vocês acreditem que essas outras coisas, ou essas outras imagens representem outros deuses, não existem. E eu sei que isso pode ferir o pensamento filosófico de algumas pessoas, mas nós não estamos aqui para falar qualquer outra coisa. Nós cremos que só há um único Deus. Não há outro. E o que é interessante é que aqui Deus não está dizendo: olha, eu tenho planos para que vocês me obedeçam numa série de regras, porque daqui a pouco eu vou falar: não matarás, não adulterarás. Mas sabe o que Deus está falando para a gente? Antes de tudo, no primeiro mandamento que Ele dá, primeiro de todos, por que esse é o topo? Eu acho que é porque Deus realmente entende esse como o mais importante de todos. Então eu me arrisco a dizer para você que, para Deus, reconhecimento é mais importante do que obediência. O que talvez faça você pensar: André, a gente sempre falou que obediência é tudo, que o resumo da vida cristã é ouvir e obedecer a Deus. Já sabia que existem pessoas que estão supostamente tentando obedecer a Deus, mas nunca fizeram a primeira coisa que Ele pediu, que é reconhecê-lo quem Ele é. Eu não quero uma obediência cega dos meus filhos. Eu quero primeiro que eles saibam quem eu sou. E por mais que isso imediatamente não encontre muito espaço para a gente, eu queria repetir para você, eu queria que você guardasse: para Deus, reconhecimento vem antes e é mais importante, está acima de obediência. Sim, Ele está pedindo que o povo seja obediente nessa questão de reconhecê-lo, mas entenda que o foco de Deus aqui não é o que você deve ou não deve fazer, o que você pode ou não pode. Ele está apenas querendo que todo mundo saiba: vocês estão compreendendo que quem eu sou? Eu sou o Deus que libertou vocês do Egito. Eu sou o único Deus, não há outro. Então eu não quero que vocês tenham outros deuses. Eu não quero que vocês acreditem que outros podem ser Deus na sua vida. Eu quero que vocês compreendam e reconheçam quem eu sou, porque essa decisão de me reconhecer determina tudo o que vai acontecer depois, determina o restante. Se você cuidar de fazer esse primeiro mandamento, o que é principal na sua vida, você sabia que os outros mandamentos praticamente tomam conta de si mesmos, eles mesmos se resolvem. Eles começam a entrar em linha, se ajustam, vão se cumprindo, quando você me coloca no lugar certo da sua vida. Esse não é apenas o primeiro mandamento, esse é o primeiro passo para qualquer um que quer ter um relacionamento vivo com Deus. E à medida que a gente caminhar um pouquinho mais, você vai descobrir por que isso é tão sério e tão importante. Porque talvez você pense: André, como é que isso funciona para a gente? Nós não somos israelitas, nós não temos essa crise de adorar outros deuses. O mais perto que a gente tem disso é uma crise que a gente sabe que é real entre alguns segmentos da igreja cristã que acreditam que imagens são importantes, e existe um problema que acontece, que eu
você vai descobrir, não é tão grave assim quanto parece, mas ainda assim, é por causa da maneira como a gente enxerga isso, nós pensamos, como é que isso cabe na minha vida? Eu não tenho nenhum outro Deus, eu só tenho um Deus. Talvez você descubra que não, talvez existem sempre, e eu acho que eu posso afirmar isso para você no meio dessa mensagem, todos nós. A expressão Deus significa um que é adorado. Eu vou falar, segura um pouquinho antes de você sair chateado comigo da igreja, pensa um pouquinho, todos nós temos outros deuses, com D minúsculo, e não necessariamente você os adora. É aí que eu queria chegar, então não fique chateado comigo, eu não estou dizendo que você é idólatra não, mas todos nós temos outros deuses que estão tentando competir com o nosso Deus, que estão querendo a sua atenção, que estão querendo a sua devoção, que estão querendo a sua adoração, que estão querendo que você coloque no centro da sua vida. Então sim, funciona para nós ouvir isso aqui hoje, Deus dizendo, eu não quero que você tenha outros, eu quero que você tenha somente um Deus, e que eu seja esse Deus. Quem está entendendo, diga amém. E veja o segundo mandamento, logo em seguida diz assim, que parece uma repetição do primeiro, mas não é, é um complemento importante. Ele diz assim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Quem conhece esse versículo, diga amém. Você conhece hoje, né? A gente lembrou dele. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem. A gente leva isso da seguinte maneira, Deus não quer que tenhamos outros deuses, então Ele está falando para a gente não adorar ídolos que revelam e expressam e representam outros deuses, mas não. O que Deus está falando é que Ele não quer que nós façamos qualquer imagem, qualquer escultura, que nós nunca construamos nenhum monumento, nenhuma estátua, nenhum templo, para tentar representá-lo, para tentar dizer quem Ele é. Se já ficou claro para você que só há um Deus, existe uma tendência em nós, existe uma inclinação de tentar representá-lo. Nós queremos muito um Deus que a gente consegue colocar no nosso bolso, que a gente consegue levar para onde a gente quiser. E ouça, historicamente falando, isso é um grande desafio para Israel, grande. Se você achou que para eles entender a noção de um Deus só era complicado, isso aqui fica pior. Tá bom, a gente aceita, é só um Deus. Com certeza esse Deus é muito poderoso, Ele fez destruiu lá tudo que existia no Egito, se mostrou maior do que qualquer outra divindade. Sim, esse é o nosso Deus. Mas espera aí, você está querendo dizer que a gente não pode fazer nada para tentar expressar quem Ele é, para representá-lo? Isso era tão estranho. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe que isso é tão complicado para eles, que enquanto Moisés está ouvindo este Deus, o que eles estão fazendo lá no pé do monte? O que Israel está fazendo? Arão, irmão de Moisés, o 02 da parada, está lá, foi convidado para o povo para uma reuniãozinha, falou, olha só, Moisés não volta mais, esse Deus que tirou a gente do Egito, que a gente ama tanto, que nos salvou, que nos libertou, nós não sabemos quem Ele é, nós não sabemos como Ele é, nós queremos que você faça então, alguma coisa que represente Ele, para que nós possamos adorá-lo. Quando Arão termina de fazer aquele bezerro de ouro famoso, ele diz, aqui está o Senhor, eis aqui o Senhor que nos libertou do Egito. Ele não está dizendo que foi um outro Deus, ele está apenas numa tentativa de representar para aquele povo quem Deus é para eles. E na percepção de Arão e na percepção do povo de Israel, estava ótimo. Um bezerro era uma representação muito genuína de um Deus forte, de um Deus poderoso, para eles estava bom. Mas Deus está dizendo, não ouse tentar me representar. Marcela, eu vou usar outro microfone, esse daqui está vivo. Aqui, melhorou. Não ouse tentar me representar, tentar entender quem eu sou apenas pela sua própria percepção. Sabe por que isso era tão difícil para Israel?
E se você me permitir, se você deixar, eu queria submeter que nós temos algo muito em comum com eles. Há algo dentro de Israel, existia algo dentro deles que era uma tendência de possuir um objeto que represente a Deus. E em nós também há essa tendência. E quando eu disse objeto, eu vou ampliar um pouco mais esse princípio para você compreender. Talvez você não queira um objeto palpável, mas existem certas coisas que nós queremos ter para representar o nosso Deus. Mas Deus está dizendo, não tente fazer nada que me represente, porque eu não sou representável. Qualquer coisa que você use para tentar me representar vai ser pequena demais. A estátua mais majestosa, eu sou infinitamente maior. O templo mais suntuoso, não cabe a minha presença. Qualquer coisa que você faça, qualquer monumento, qualquer ideia, qualquer pensamento que tente me representar, nunca vai ser suficiente. Deus não quer ser diminuído a uma percepção que nós temos dele. Deus não quer ser limitado. Ele não pode e não deve e não quer ser manipulado ou gerenciado. Por que nós temos essa tendência? Porque nós queremos um Deus que nós podemos controlar em algum nível. Que nós podemos determinar como vai ser aquela nossa religião, como vai ser a nossa aproximação dele. Deus não quer ser um Deus que você pode acreditar que você pode entrar na presença dele ou sair da presença dele. Então ele não quer ser limitado a um espaço físico. Deus não quer ser um templo. Deus não quer ser um lugar ou um dia na semana. Porque isso implica que você decide que naquele dia Deus está presente, nos outros dias não necessariamente. Que naquele lugar Deus está presente, nos outros lugares talvez não. Mais uma vez, dentro de nós há essa tendência, transformar Deus em algo que seja capaz de ser manipulado, gerenciado, controlado. Então nós estabelecemos, Deus, você é domingo para mim. Domingo, o Senhor é Deus, e é o templo, e é o auditório da igreja, e é aquele espaço. Ou então Deus pode ser representado por uma escultura, em alguns casos, ou por uma roupa, por um manto, por uma luz, por um monte, por um incenso, ou qualquer outra coisa que as pessoas pensam, isso é Deus. E determinam que até ali Deus pode ir. Então nós é que determinamos. E o evangélico tem isso, a gente pensa que não, mas tem. Eu acho que eu posso retratar a mentalidade de muitos que hoje estão frequentando igrejas em tudo quanto é lugar. Domingo é o dia do Senhor, então eu sou religioso domingo. Segunda, meu foco é outro. Segunda, eu sou trabalhador. Sexta-feira, eu sou um pouquinho pecador. E no carnaval, eu Mas domingo que vem, eu volto. E eu sou religioso outra vez. E me acerto com Deus. Aonde? Na igreja, no templo, no domingo, no ambiente cristão. Eu controlo isso. Eu já tenho tudo organizadinho na minha vida, eu sei como fazer. E Deus está dizendo, não ouse me transformar em algo que você pode gerenciar. Não me diminua a algo que você pode manipular, não me limite, porque eu sou o único Deus vivo. E nada do que você construir pode propriamente me representar. Aleluia. Mais uma vez, esse é um conceito revolucionário para todo mundo daquele tempo, principalmente para Israel, que foi limitado a uma mentalidade de escravo egípcio. Acreditar que onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, eu posso adorar ao Deus Criador que é invisível, sem precisar me dobrar diante de algum objeto, de alguma imagem que o represente. Eles nunca viram isso antes. Esse conceito jamais havia sido apresentado em qualquer outra cultura no mundo inteiro. E agora estava sendo apresentado como uma ordem de Deus a eles. E pelos próximos séculos, seria praticamente algo exclusivo desse povo judeu. Durante muito tempo que viria depois, até não tanto tempo assim, depois que o cristianismo chegou, ou o islamismo chegou, até ali era só os judeus que exclusivamente tinham essa ideia, que só há um Deus. E nós não nos dobramos em qualquer imagem que o represente. Claro, se você ler a história bíblica, você vai ver... É o meu relógio ali. Você vai observar na história bíblica
que Israel o tempo todo tropeça nisso. Você lê o livro dos reis, você vê que os reis de Israel, de repente, pensam na melhor coisa a gente adorar Baal mesmo. Você vê que isso acontece, sim, na medida que o tempo vai passando. Mas ainda assim, no cerne de Israel, no coração de Israel, eles entenderam. Só há um Deus. O Senhor é o único Deus. E o que Deus está dizendo, eu queria que você guardasse no seu coração, Ele está falando, eu quero ser o centro. O único. E em segundo lugar, não ouse me colocar em qualquer outro lugar. Queridos, se fossem só esses 2 mandamentos, talvez já fosse suficiente. Porque se Ele é o centro da sua vida, se Ele não apenas é o primeiro, mas é o único na sua vida, e se você realmente não o limitou a qualquer outra coisa, não tentou representá-lo apenas como uma das suas faces, você não vai matar. Você vai confiar nele para executar juízo segundo a sua vontade. Você não vai roubar, você vai confiar nele para ser o teu provedor. Você não vai adulterar, você vai confiar que é Ele que vai produzir satisfação genuína na sua vida. Você não vai, né, e todos os outros, se Deus é o Deus que é o centro da sua vida, você vai cobiçar o quê? Então, parece que cumprir qualquer outro mandamento sem esses 2 não faz muito sentido. Porque eu preciso, antes de tudo, saber que Ele é o centro da minha vida. Mas se você ignorar esses 2 primeiros mandamentos, o que sobra é uma série de regras. É um regulamento. Sem o alicerce dos 2 primeiros, você sempre vai conseguir encontrar algum jeito de descobrir qual que você quer cumprir e qual que você não quer. E quando você for obrigado a cumprir qualquer um daqueles mandamentos, você sempre vai arrumar uma brecha. Você sempre vai arrumar uma boa desculpa para não cumprir. Nós não pregamos os 10 mandamentos aqui, mas nós entendemos eles. Eu não preciso dizer para você que roubar é errado. Mas ainda assim, algumas pessoas vão chegar para mim e para você e vai dizer, olha, no meu trabalho é difícil demais. E a gente consegue descobrir, né, que eu sempre tenho uma ótima justificativa para vencer aquelas regras, para driblá-las um pouquinho, para dizer, olha, existem situações, existem casos e casos, eu acho que Deus compreende. Porque nós tiramos do lugar certo a primeira coisa que Deus pede aqui nessa ordem. Eu sou o único Deus, e quando vocês precisarem de alguma coisa, ao invés de confiar em vocês mesmos, ao invés de confiar em qualquer outro Deus na sua vida, confie em mim. E não tente dizer para mim ou para qualquer outra pessoa qual é o meu tamanho, quem eu sou, se você não entende isso, porque a minha posição não pode ser representada, quem eu sou não pode ser representado. Eu sou sempre muito maior do que você imagina. Então, sem esses 2, qualquer outro mandamento é fácil demais a gente decidir, esse eu acho importante, esse eu não acho tanto, esse aqui, não, mas no meu caso eu consigo, e a gente consegue arrumar brechas. Qualquer pessoa que supostamente viola um dos 10 mandamentos sempre tem uma ótima justificativa. Porque quando a minha vida é centralizada em mim mesmo, ou em qualquer outra coisa que não seja Deus, eu sempre vou encontrar uma ótima justificativa para fazer o que eu quero fazer. O que quer que seja da minha vontade. Se você vai tirar Deus do centro, tudo que sobra é cumprimento de regras. Não sobra mais nada. Tudo que sobra é religião, que é o que mais tem por aí. Mas Deus não está no centro. E sempre nós vamos conseguir justificativa para violar essas regras. Então Deus está dizendo, queridos, meu povo, meus amados, meus filhos, como Ele poderia dizer para mim e para você, a questão não é, não faça isso, não faça aquilo, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não furtarás. Não, a questão é que eu quero ser reconhecido como seu único Deus. E não tente fazer-me menor do que eu sou. Isso é tão sério, é tão importante, que esse é um dos mandamentos dos raros que Deus coloca um alerta ainda, depois que Ele fala a respeito deles. Um alerta é acrescentado no final. Eu vou voltar dizendo para você, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas ou debaixo da terra. E ele continua no versículo 5, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. Que faz a gente pensar, graças a Deus eu não faço isso, porque a gente não entende
qual pode ser esse D minúsculo na nossa vida, esse Deus, entre aspas, na nossa vida, que muitas vezes nós nos prostramos, que muitas vezes nós prestamos culto a eles, e Deus está dizendo, não, não faça isso, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que talvez na maioria das Bíblias aqui esteja escrito isso, zeloso. Eu fui dar uma procurada, a maioria das Bíblias em português diz isso, que é uma ótima palavra para revelar. Só que a gente não usa muito ela. Quando a gente fala de ser zeloso, de ter zelo, significa ter cuidado, ser cuidadoso, ser cauteloso, ser alguém, né, que leva algo a sério. Mas talvez alguém aqui tenha uma Bíblia que diz, porque eu sou Deus ciumento. No original, essa expressão define até melhor. Mas essas palavras são sinônimos. É porque a gente não usa zeloso dessa maneira. Mas a expressão zeloso é um sinônimo de ciumento. Só que a gente usa ciumento como uma coisa sempre muito negativa. Né? Ser ciumento é tão errado que ele está no meio lá das obras da carne. Então a gente não consegue nunca dizer que Deus é um Deus ciumento. Tudo bem. É porque a gente às vezes não compreende propriamente o que para ele é. Deus não é um Deus ciumento, se eu puder dizer assim, porque ele é um Deus que está inseguro, carente, precisando de atenção, e os outros estão dando atenção a outra coisa. A maneira como Deus se revela zeloso ou ciumento, se você quiser, não é porque ele precisa de alguma coisa de nós, mas porque você e eu precisamos de alguma coisa dele. Quando ele diz que ele é um Deus zeloso, ele está querendo dizer, se você se dobra diante de alguma outra coisa, eu não posso aceitar isso, eu não gosto disso, eu detesto isso, eu tenho ciúmes, porque você vai sofrer no final. Porque você, que eu amo tanto, no final das contas, é que vai ter problemas, é que vai entrar em apuros. Então sim, em algum nível ele tem ciúme de nós, não porque ele é inseguro, não porque ele precisa de afirmação, não porque ele simplesmente porque quer ser o único, não, mas porque ele sabe, e ouça, a vida é muito melhor com ele no centro da nossa vida. Ele sabe disso. Então ele está dizendo, eu sou um Deus zeloso e não vou aceitar menos do que o primeiro e único, e ser o primeiro e único no centro da sua vida. E quantos aqui sabem que Deus pode pedir isso de nós? Diga amém. Ele pode pedir para ser o único? Nem todo mundo acredita, vamos lá. Ele pode pedir para ser o único e o centro na sua vida? Não apenas ele pode, quantos sabem que ele merece isso? A gente nunca fala muito sobre isso, mas ele é a única pessoa que a gente diz que é o único que é digno. É o único que merece qualquer coisa. Sim, ele merece que nós façamos isso. Ainda assim, o foco dele não está em si mesmo. O foco dele pedir isso de nós não está em si mesmo, pensando, eu posso pedir, eu mereço isso. Não, o foco dele é você e sou eu. E ele é tão sério nesse negócio que ouça só a advertência que ele faz na continuação do versículo. Sou Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. E aqui a gente pensa, isso tem certeza que está na Bíblia, pastor? Está lá. E Deus promete aqui nessa expressão que ele vai punir filhos, netos e até bisnetos dos que desobedecem esses 2 primeiros mandamentos. O que talvez faça você pensar, mas graças a Deus a gente vive, né, na nova aliança, isso não diz respeito a nós. Talvez você não entenda tudo o que isso significa. O que é esse negócio do pecado dos pais, castigado nos filhos? Se o meu pai peca e eu tenho que pagar, não parece muita injustiça isso? Mas até agora Deus não falou nada sobre justiça, ele só está falando que ele é ciumento, que ele é zeloso. Porque você vai entender que a vida tem muito disso. Então se você me perguntar, André, o que você pensa disso? Sobre pecados e justiça, ou melhor, castigo multigeracional. Começa numa geração e termina na outra. Eu vou te dizer, eu não sei. Eu não sei nem se isso se aplica a nós. Na verdade, eu tenho uma forte tendência de dizer para você que, graças a Deus, em Cristo, todo e qualquer pecado dos meus pais, dos seus, dos nossos filhos, foram perdoados.
Mas uma coisa eu e você sabemos, nós vamos concordar que existem consequências geracionais. Que existem decisões que são tomadas por uma geração que a próxima geração vai acabar pagando por elas. Eu e você entendemos propriamente isso. Não é difícil compreender que nós muitas vezes vamos ter que assumir as consequências das decisões que foram tomadas pelas gerações anteriores, para aqueles que vieram antes de nós. Nós estamos vivendo hoje o que a geração anterior plantou para mim e para você. Eu posso dizer seguramente que alguns de vocês que estão aqui sofrem hoje com problemas na sua vida adulta por causa de decisões que os seus pais tomaram muito tempo atrás. A decisão de se mudar de um lugar para o outro, a decisão de sair de emprego e ir para o outro, a decisão de se casar com alguém, ou de não se casar com alguém. E você pode sofrer com isso e procurar o pastor para ser aconselhado, procurar um psicólogo ou alguém para compartilhar, que de antemão eu digo para você é uma ótima ideia. E confirmar isso que aconteceu comigo foi uma grande justiça, foi uma grande injustiça. É verdade, mas não faz o problema desaparecer. É justo? Não, mas é verdade? É real? Alguns estão vivendo problemas hoje por escolhas que os seus avós fizeram. Talvez decisões financeiras, né? Talvez decisões de uma associação que não deveria ter acontecido, uma sociedade que não deveria ter acontecido, ou outras coisas que você puder. Todos nós temos uma história para contar. Meu avô tomou um golpe de alguém, tomou uma volta de alguém, ou o meu tio não sei o quê, ou o meu pai fez isso. E hoje a gente está colhendo alguns frutos disso. Foi justo? Não, não foi. Mas a real muitos de nós olhamos para os nossos filhos e pensamos, como eu queria ter feito escolhas diferentes como pai, ou como mãe. Porque hoje meus filhos estão sofrendo por causa de decisões que eu tomei. É justo que os meus filhos sofram por decisões que eu tomei? Não, não é. Mas não é real? É verdade, está acontecendo. Quem está dormindo, diga amém. Ok. Ouça, querido, olha para mim. Viver uma vida onde Deus não é o centro sempre vai gerar consequências. Posso repetir para você? Viver uma vida onde Deus não está no centro sempre vai gerar consequências. E não apenas nós vamos sofrer essas consequências, mas os nossos filhos e netos também vão. Já sabe do que eu estou falando. Mais uma vez, nós estamos tratando da lei de Deus, a lei de Moisés. Graças a Deus, não estamos mais sob a lei, mas estamos debaixo da graça de Deus. Mas ainda assim, esse princípio não continua sendo real. O princípio não continua prevalecendo. Se você decidir organizar a sua vida com base em qualquer outro Deus, com D minúsculo, na sua vida, haverá consequências. Não sei se você já teve oportunidade, eu nunca tive de viajar para a Europa Oriental. Uma boa parte dela era uma Europa comunista. Alguns países eram países comunistas. E eu não sou tão estudioso assim para falar os detalhes disso para você, mas uma das coisas que o comunismo pregava era justamente que Deus não existe, o que existe é o Estado, o que existe é o governo, esse é o Deus. O regime comunista em alguns países, em muitos desses países da Europa comunista, caiu cerca de 25 anos atrás. Mas se você for lá hoje, estava conversando com o pastor Mark, que veio aqui na semana passada. O pastor Mark é da África do Sul, mas ele viaja muito. Ele esteve na Bulgária, que é um dos exemplos mais fortes do que o comunismo faz. E ele conta como é que são as construções. Eu estou falando o que ele disse para mim, eu não fui lá para ver. Mas ele fala que na maioria dos bairros, todos os prédios são muito parecidos e todos eles são cinzas. Não existe cor. A cara das pessoas parece que é cinza. As pessoas estão sempre tristes. Você percebe no semblante que alguma coisa errada está acontecendo. Algum tempo atrás eu ouvi uma palestra de um homem búlgaro que ele conta isso. Nós somos a Europa mais triste que existe. 25 anos depois de ter caído isso, eles ainda estão pagando um preço.
Porque a sua liderança decidiu que Deus não existe. E o que existe é o Estado, e nós devemos reverência, devoção, adoração e servimos ao Estado, ao governo. E Deus está fora do cenário. Nós temos um Deus com D minúsculo, nós vamos adorar esse Deus. É justo isso? Não, mas é real. E Deus está dizendo à nação de Israel: filhos queridos, porque eu amo vocês, vocês precisam saber. Se vocês decidirem colocar qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, qualquer outra instituição, qualquer sentimento, qualquer outra ideia ou ideologia como base da sua vida, como seu Deus com D minúsculo, se vocês me colocarem para escanteio, se vocês me colocarem apenas como mais um na sua lista de interesses, se vocês tentarem me diminuir a um dia, a uma data, a um lugar, a uma ideologia, a uma doutrina, se eu for para vocês mais um dos seus deuses, vai haver consequências. Ele não está ameaçando, ele está apenas avisando algo que vai acontecer. E essas consequências não vão afetar somente vocês que estão me ouvindo agora, mas as gerações futuras também vão pagar. Porque eu sou um Deus zeloso. E a sua vida não funciona propriamente se eu não estiver à frente e no centro da sua vida. Glória a Deus. Mas o versículo não para aí. Veja como termina essa primeira parte dos 10 mandamentos. Mas trato com bondade até 1000 gerações. Deixa eu voltar para você ver ao que a gente está comparando. Castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª, 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Glória a Deus. É como se ele dissesse: ouça Israel, se vocês decidirem que eu vou ser o único Deus de vocês, que ótima ideia. Se vocês decidirem que não terão outros deuses, se vocês me colocarem no centro de suas vidas e me buscarem para tudo o que vocês precisarem, ao invés de buscar em outras pessoas, em outras instituições, em outras coisas que vão tentar ser Deus, na hora que você precisar de satisfação, ao invés de procurar nas drogas, no sexo ou em qualquer outra coisa, vocês me buscarem, vocês entenderem que eu sou a fonte da vida de vocês, não apenas vocês serão abençoados, mas os seus filhos serão abençoados, seus netos serão abençoados, seus bisnetos, seus tataranetos e filhos deles, por gerações e gerações também serão abençoados. Você tem o potencial de abençoar membros da sua família que sequer você vai conhecer aqui nessa vida, se apenas obedecer esses 2 mandamentos. Glória a Deus. Eu posso dizer para você, esse que vos fala é um fruto disso. Eu não conheci aqueles que primeiro na minha família se entregaram a Jesus. Eu tenho um bisavô que eu não conheci, que era pastor, pregava. Um homem que todo mundo falava bem demais dele. Tem uma admiração profunda. E antes deles deve ter tido algumas outras pessoas que eu não conheci, mas que plantaram lá atrás uma semente. E meu Deus, como eu sou grato por isso. Assim como alguns vão ser na sua casa, na sua família, no seu futuro. Deus está dizendo... E não é interessante que isso não tem nada a ver ainda com não matar, adulterar, roubar, mentir ou cobiçar. É algo muito mais importante. É muito mais básico, fundamental do que tentar cumprir regras. Mas é a decisão de reconhecer quem Ele é. Quem Ele é de verdade e organizar toda a sua vida com base nele. Porque... E aqui abre esse novo parênteses, porque eu não consigo deixar de falar isso. Quando você é legalista, você fica toda hora como polícia, como patrulha das pessoas que estão matando, adulterando, roubando, cobiçando. E em geral essas pessoas não atentaram na sua própria vida para esses 2 primeiros mandamentos. Depois da sua salvação, essa é a decisão mais importante. Quem vai ser o primeiro e mais importante na minha vida? Quem vai ser o Deus da sua vida? Não, nós não fazemos um culto ao sucesso. Não, nós não cantamos louvores ao dinheiro. Nós não levantamos um monumento à família.
e qualquer outro D minúsculo que acaba querendo ser o centro da nossa vida. Nós nem consideramos que essas coisas são deuses. Mas se algo na sua vida é tão precioso, tão importante, que você praticamente organizou toda a sua vida em torno disso, e você toma todas as suas maiores decisões a partir disso, é a coisa mais valiosa da sua vida. Adivinha só, você tem um Deus com D minúsculo na sua vida. Ontem a gente teve aqui a formatura do Casados para Sempre, e um dos casais que testemunhou contou uma coisa que provocou para mim risadas no início e depois me deixou muito emocionado. Mas o casamento estava tão mal, estava tão ruim, que num determinado momento eles abandonaram as alianças. Ele pegou as duas alianças, derreteu, não sei nem como é que ele fez isso, e transformou no anel do Flamengo. Dupla maldição. E ele contou aquilo com lágrimas, dizendo como Deus restaurou a sua vida e o seu casamento. Mas ele me fez lembrar de um caso, alguns casos parecidos. Eu lembro de conversar com alguém, ou de ouvir a respeito disso, onde a pessoa dizia: eu não me casei ainda porque todo mundo que eu namoro, depois de um certo tempo, aquela pessoa me dá um ultimato, ela me coloca contra a parede. E ela escolhe, ou eu, ou outra coisa. E nesse caso era ou eu ou o futebol. Porque o futebol era a vida dele. E como ele, na hora de escolher entre eu ou o futebol, ele escolhia o futebol, ele passava de uma namorada para a próxima. E a fila anda. Porque o futebol é mais importante. E isso acontece às vezes com a gente, e isso serve muito bem para revelar para nós quem é o Deus com D minúsculo na nossa vida. Porque, não me entenda mal, casamento é muito importante, futebol não tem nada de errado, nem você jogar, nem você torcer, nem você assistir. E talvez você pense: pastor, mas casamento é mais importante. Para essa pessoa, ele dizia isso: casamento é importante, futebol é importante, futebol é mais importante. Ele está revelando quem é o D com D minúsculo, o Deus com D minúsculo na sua vida. Ele está decidindo que a sua vida vai ser ajustada, vai ser organizada em volta daquilo. Seja o casamento, seja a família, seja o que for. Se tornou o seu projeto organizacional, se tornou o que a sua vida toda revolve em torno daquilo, você vai ter problemas. Se você pegar qualquer uma dessas coisas e tornar o princípio organizacional a base central da sua vida, você vai sofrer. Se você tiver um D minúsculo na sua vida, ouça, seja trabalho, seja família, seja um hobby, alguma coisa que você gosta muito de fazer, seja um esporte, seja um homem, um rapaz, seja uma moça, uma mulher, seja o sexo, drogas, rock and roll, seja o que for. O que quer que seja mais importante do que tudo mais na minha vida, e a minha vida gira em torno daquilo, você sabe o que vai acontecer? É como se fosse um carro. Imagina um carro onde as rodas não estão balanceadas e o carro não está alinhado. Não sei se você já teve a tristeza de dirigir um carro assim, bem desalinhado, com a roda bem não balanceada, e você tem que agarrar o volante para o carro não ir para o lado. E o carro está sempre tendendo para um lado, você tem que se esforçar, e o carro vibra, é mais ou menos isso. Você está sempre se esforçando para manter a sua vida naquela pista, mas a vida começa a puxar para um lado, treme, vibra, você faz força para mantê-la, mas você não consegue. Você se pergunta: por que a vida está tão difícil? Por que as coisas na minha vida não acontecem? Por que ninguém me ajuda? Por que eu estou sempre tão nervoso? Por que há tanta ansiedade na minha vida? Por que eu estou sempre estressado? Simples. Porque você não foi feito para colocar qualquer outra coisa no centro da sua vida que não seja o teu Pai Celestial. É por isso que antes de Deus começar a falar a Israel o que Ele não quer que eles façam, o que Ele não quer que eles adulterem, que eles roubem, que eles matem, antes disso Ele convida
eles a tratar de uma questão que é muito mais fundamental. Não tenham outros deuses, porque a vida não vai funcionar bem com outro que não seja eu. E Deus está dizendo, muito mais importante do que obediência é reconhecimento. Se não acertamos isso primeiro, o restante vai ser só objeto de debate durante toda a nossa jornada. Todas as outras regras que vêm depois, a gente questiona se elas são tão importantes. Ok, deixa eu terminar. Você sabe por que às vezes é tão difícil para nós fazermos isso? Dizer, Senhor, você vai ser o primeiro. E você vai ser o único. E você vai estar no centro. A gente canta isso, a gente declara isso, mas por que é tão difícil realmente viver isso? Porque ensinaram a você, e nós fomos programados a acreditar, e pregadores como eu acabam por confirmar isso. A religião tem dado base para isso o tempo todo. Em algum momento durante a nossa caminhada, nós absorvemos a ideia de que o que Deus quer para nós é nos transformar em pessoas boas. Que o projeto que Deus tem para nós é que, sendo nós maus, nós sejamos transformados em pessoas boas. Quem está ligado aí, diga amém. Toda vez que alguém tenta fazer isso com a gente, eu quero transformar você numa pessoa boa, nós temos a impressão de que alguma coisa boa vai ser tirada de nós. A fim de me ajustar e de me disciplinar, eu vou perder alguma coisa boa. Não é essa crise entre os filhos adolescentes e os seus pais? Se você tem filhos, você sabe. Quando os meus filhos eram menores, eles ficavam chateados comigo quando eu dizia não. Por que não? Por que eu não posso comer os 2 pacotes de biscoito inteiros? Por quê? Porque eu quero mandar neles? Não, porque eu quero protegê-los. Porque eu quero revelar amor na vida deles. Mas a impressão que eles têm é que para eles se tornarem bons, eu tenho que tirar alguma coisa boa deles. Essa é uma mentalidade que todos nós temos, está intrínseco, está dentro de nós. Filho, o papai só quer o que é melhor para você. Então, pai, por que parece que eu estou perdendo alguma coisa boa? Você diz, pastor, mas eu não sou mais adolescente, mas ainda assim isso está em você. Enquanto você estiver achando que Deus está tentando doutrinar você, para fazer de você alguém bom, você sempre vai resistir. Então, ouça, eu queria que você guardasse isso hoje. Deus não está tentando transformar pessoas más em pessoas boas. Eu acho que está aqui no... Deixa eu ver se vai. Deus não está tentando transformar pessoas más em pessoas boas. O que Ele está tentando fazer é isso aqui. Deus está tentando fazer com que pessoas livres permaneçam livres. Deus está tentando fazer com que os salvos experimentem tudo que salvação realmente é. Ele está tentando fazer com que os seus redimidos vivam a sua redenção. Ele está querendo que as pessoas que Ele acabou de libertar da escravidão permaneçam livres da escravidão. Você foi liberto por Ele? Por que nós temos às vezes a tendência de buscar coisas que vão nos prender outra vez? Ele não está tentando fazer de você uma pessoa boa. Pense bem. Eu sei que isso desafia alguns de nós, mas é fácil cair por terra esse negócio, porque quem que você conhece que isso aconteceu, se tornou uma pessoa boa? Se ela se tornou boa em relação a quem? Comparado a quem? A Ele, Deus? Nós estabelecemos quem é bom, quem é mau, com essa base de comparação, mas Deus estabeleceu um patamar muito mais alto. Então não há nenhum de nós que quando chegar no final da sua vida vai dizer, agora sim eu sou bom. Não. Então Deus, sabendo disso de antemão, ele já tinha feito o seu plano baseado nisso. Não, Ele não quer transformar você em alguém bom. Sim, você vai se transformando, você vai crescendo, você vai melhorando, mas nós precisamos de renovação de mente quanto a isso, porque enquanto você estiver acreditando que Deus está tentando corrigir você, a ponto de transformar você numa pessoa boa, lá no fundo, escondido dentro de você, sempre vai haver uma impressão de que você vai perder algo. Eu acho que eu vou perder alguma coisa. Ouça, quando Deus olha para você, você acha que Ele olha para você e vê uma pessoa boa ou má? Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue do Filho dele. Por conta própria você jamais será bom, mas em Cristo, quando Ele olha para você, você é perfeito para Deus.
É difícil aceitar? Sim, porque você acha que você é que tem que ser. Mas ouça, em Cristo. Você está em Cristo? Ele olha para você, você é perfeito para Deus. Em Cristo você já foi aceito e aprovado por Ele. Glória a Deus. Sim, você precisa estudar. Sim, você precisa trabalhar. Sim, você precisa de dinheiro. Sim, você deve almejar o sucesso. Sua família deve ter lugar de destaque na sua vida. Deve ser a sua maior realização pessoal. Tudo isso é importante, tudo isso é essencial. Mas o que é o mais importante? Quem é que está no centro? Será que nessa noite a gente pode tomar uma decisão de fazer essa oração e dizer: Senhor, Pai, eu não terei outro Deus além de Ti, e eu não vou Te diminuir para caber dentro do meu entendimento. Eu não terei outro Deus além de Ti, e eu vou deixar o Senhor ser quem Tu és. E por toda a minha vida, o Senhor vai estar no centro. E a cada dia eu quero acordar e dizer: seja feita a Tua vontade na minha vida. Vou convidar você a ficar de pé.